How to enjoy games again. Vamos ver isso aqui. I was obsessed with video. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Eu amo videogame. Tá? Acho que todo mundo que está nesse canal se inscreveu nesse canal também porque gosta de jogar videogame. Pode não amar, mas pode gostar. E assim, não sei vocês, mas quando você vai ficando mais velho, você acaba perdendo um pouco de tempo pra jogar jogos. Essa que é a verdade. Tá? E aí isso aconteceu comigo. Eu tenho um Switch, eu tenho um PlayStation, eu tenho um Xbox Series. Mas cadê que eu zerei Atomic Heart? Cadê que eu zerei Zelda Breath of the Wild? Cadê que eu zerei esses jogos? Não zerei esses jogos. E é por isso que eu vou fazer live na Twitch e no YouTube também. Então você se inscreve no YouTube, ativa o sininho e também vai lá na Twitch pra me ver jogar, porque eu vou abrir em breve, hein? Eu vou abrir em breve essa porcaria dessa live. Eu estou querendo jogar videogame e voltar a curtir meus jogos novamente, cara. Que nem eu gostava de curtir quando era criança. E é por isso que eu tava no YouTube e achei esse vídeo aqui desse gringo, How to Enjoy Games Again, que é como você se divertir com jogos novamente. Eu quero saber qual vai ser o que o cara vai falar aqui. Video games. I remember getting my first ever Game Boy and playing Pokemon Red non-stop, or laughing my ass off with my family playing Nunca tennis tive. and bowling and Wii Sports. Getting out Nunca tive. Meu primeiro Nintendo foi o Nintendo Switch, que é o que eu tenho agora. Nunca tive outro Nintendo. absolutely dunked on in Halo 3 by my friends, and spending way too much time building. Também não passei não tive a era do Halo 3. Também não tive. Mas a era do Minecraft eu tive. Porra, eu comprei o Minecraft no Alpha quando ele custava euro. Eu sei, eu sou maluco. The ugliest houses you've ever seen in Minecraft. I loved immersing myself in all these different worlds, and as time went on, I just played more and more different games. I dreamt about the day where I could afford my dream PC, and have the time and money to spend towards any game I could ever want. Porra, é isso. Olha. Quem nunca? Quem nunca? Deixa eu contar uma parada aqui pra vocês antes de continuar esse vídeo. Eu tive exatamente essa sensação que ele falou do PC Gamer lá em 2011. Tá? Que foi onde eu comecei a abrir meus primeiros canais no YouTube sobre videogame. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre. E eu montei um computador do zero, tá? Com o dinheiro que eu consegui juntar, o resto da minha infância, que os meus tios me davam e etc. Eu consegui juntar uma grana, montei o PC em 2011. Tá? Eu peguei um PC, na verdade, do Carrefour, que era um PC bom, e aí eu só fui melhorando ele. Foi o meu primeiro PC gamer. Aí depois, em 2011, eu só consegui atualizar as peças da máquina lá pra 2017. Eu estou com esse computador desde 2017, já estamos em 2023. Né? Ok, tudo bem que a placa de vídeo eu tive que atualizar mais recentemente, 2020, se eu não estou enganado. Estou com uma 2060. Mas é isso, né? O seu computador virou um Frankenstein. Mas é uma sensação muito boa que, pô, eu queria voltar a ter essa sensação de fazer uma máquina do zero. And yet, as I got older and began to achieve that dream, my motivation to play those video games started to fade. I had so much more time now, and an amazing PC, as well as an absolute Não, chonker no meu of a caso eu Steam não tenho muito library. tempo não. So why do games no longer feel fun? I had to force myself to open new games, and even then I wouldn't actually play them. I'd just sit there not enjoying myself. Nowadays it seems like a lot of people are going through the same thing. As they reach the end of being a teenager and kind of head into their 20s, their love for something that once dominated their childhood is now wavering. If that anyway sounds familiar, then this might be the video for you. Recently, I've been trying different ways to reignite that passion for video games so that they can feel fun for me again. So in this video, I'm going to be going through 5 tips that I believe will help you to once again be able to enjoy video games. Vamos ver? This is a super fun way to get back into games that you're already really familiar with. Maybe that Beyond passion for a game Desafio. you've played for years is still there, and you're just looking for a way to mix things up to give yourself more incentive to continue playing it. The best thing about this tip is that you can pretty much apply it to any game you'd like to play. Pick a game or even a collection of games and just go into it with a specific challenge in mind. It could be trying to win a game using only... Eu faço isso, cara. Eu faço isso. Quando eu vou jogar jogo multiplayer, eu tento matar a maioria das pessoas com pistola, com faca. É divertido mesmo. É divertido mesmo. É uma boa dica. Você criar desafios da sua cabeça em qualquer tipo de jogo. É uma boa dica. Faz um tempo que eu não testo isso. Vou testar de novo. Novamente. Gostava muito de fazer isso com COD. Valorant não sei se fica legal não com pistola, cara. Acho que vai te estressar mais. Com COD é legal. Eu acho que é por isso que o pessoal gosta dos jogos da From Software, né? São jogos mais desafiadores. one specific weapon,
or attempting to beat the hardest difficulty in that game. It could be limiting what characters you use or what controls you're allowed to use, or just trying to complete it within a specific amount of time. One of the best examples and most popular forms of making a game more Será que é por challenging isso to que make it more começou fun a is vir probably os... Pokemon Nuzlocke. Implementing all of these new rules Será que é por isso que o made the game pessoal so much começou a harder and also criar created this new speedrun? wave of relevance for a Pra franchise terminar o that, jogo o mais rápido possível? difficulty-wise, is pretty obviously aimed Não é towards não? kids. Another example is that I'm currently trying to beat Terraria on Master Mode within 100 in-game days. Não. And knowing that I'm doing everything with that challenge in mind has made me way more Não, excited nem to sit ferrando. down Isso aí eu and não play the faria game não. every Eu single prefiro day. jogar jogos da From The Software. thing is, they don't even have to specifically be challenges. Something else that you can do is to just set specific goals for whatever game it is you're playing. Maybe it's the goal of the entire run of the game, or it's just for the specific session. In my newest Minecraft world, my goal is to build my base almost entirely within the new biome that just came out. Even though I've been playing this game for years and I'm pretty much just doing the same things I always did, Eu não the jogo entire Minecraft há vibe muito of what I'm tempo. doing is different because it's all inside this one brand new area. Or you can sit down after work or school and say, hey, today I'm gonna beat this specific boss. Ah, Or aí finally sim, a gente complete está, that one agora a gente tá mountain project. conversando. Or I'm gonna beat my fastest time. Sometimes the act of just playing the game can be too vague to get excited for. So making the actions you want to complete within the game more specific can help you get more focused on just getting through the game. Interessante. Primeira dica boa é torne uma coisa importante. This one might sound a bit weird, but hear me out. Playing games isn't necessarily immersing yourself in just the game. There's quite a lot that you can do outside the game to get yourself in the mindset of winding down and relaxing. Humans are creatures of habit. If you get yourself into the habit of getting your gaming environment to be more comfortable, it'll make you feel more excited for when that time to chill out finally comes. Pick out your coziest clothes, plan a dinner or some snacks that are fun to eat while you entendi. play, and make sure you have some water and other drinks so that you don't have to get up in the middle of a session. Maybe hype yourself up with some music from the Pô, é game bom or mesmo. from something else before you play. If you make this a huge big deal over getting to sit down on your chair or couch and just getting to play Não, some não, não, games não, não, with- não, não, peraí, tem que comentar. Eu fiz isso. Pô, eu tinha que ter feito esse vídeo. Ó, teve uma época que eu tive um burnout. Não foi com o YouTube, foi com faculdade de trabalho mesmo. Lá em 2021. 2021 tive um burnout. Uma merda ter burnout. Tá? E eu falei assim, cara, eu não jogo videogame há 3 fucking meses. É o meu hobby preferido. Eu não jogo. Eu não tinha hobby, tá ligado? E aí é o seguinte. Eu comecei a transformar isso numa grande coisa. Cheguei pro meu cliente, era um youtuber, tá? Eu já falei, né, que eu edito pra youtuber, já editei pra outros youtubers. Mas eu tinha um específico, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, cara, é o seguinte. Não vou mexer com nada de vídeo em domingo. Foda-se. Se tiver atrasado, tá atrasado. Tá ligado? Porque às vezes você tem que depender do youtuber também pra ele te entregar o vídeo pra editar. E aí fode os esquemas. Eu falei, olha, infelizmente esse é o acordo. Por causa do burnout. E aí eu falei, domingo não vou mexer em vídeo nenhum. E aí o que eu fazia domingo? Acordava cedo, sentava, ligava o meu console, não ligava o computador, não mexia no celular, focava só no videogame. Zerei o Spider-Man assim, PS4. É bom fazer isso, cara. Boa dica. few hours, all your favorite snacks, it'll feel way more fun not only during the session, but all the way up to whenever you planned it for. Maybe you Acho que eu vou plan to fazer play isso nas games lives, on hein? a Saturday after a long week of work. Don't just come home and go on your phone and then sit down, open a bunch of random games and stuff. Plan what you're going to play, what you'll eat, and the most comfortable clothes to wear during that session. It's kind of like planning a date with yourself, only it's not sad. I promise. My mindset is, if you're going to do it, you should do it right. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu recomendo fazer. Realmente é maneiro. Leave your comfort. Sai da sua zona de conforto. Como I assim? think one of the hardest pills to swallow when it comes to gaming is that maybe the game that you put all those hours into every single day is just not that fun. Any game can be someone's favorite, but it would be a lie to say that every game ever created was just created to be a good Yeah. game. If the games you play make you feel frustrated, annoyed, Yeah, or like you're Valorant. just wasting your Desculpa, time on them, meu bem. it might Mas be time Valorant to me try irrita. some new games. And trust me, this is coming from someone who used to think League of Legends was fun. I mean, like, Eu já tive can uma be, época de LoL but também. most of the time it's not. Leaving your comfort zone can help you to immerse yourself in worlds that maybe you've never tried before. Recently, I just tried this random free game on Steam for the sake of just making a video on it. All I really wanted to do going in was give myself a proper chance of trying it. And then I found Yes. myself sinking hours upon E o Minecraft. hours into this game because I was so determined to beat it. It was genuinely so fun sitting down and just going through the motions of the game over and over again to try and beat it.
And I never would experience that if I didn't force myself to try a new game. And like I said, that game was free. So you don't necessarily need to spend money on new games just to try them. I mean, that's why demos ponto. exist, right? Not that many games nowadays have demos, but you get me. There might even be a good chance that you're like me and you've bought Saudades da época games dos over demos. the years just to never even try them. Antigamente So maybe os give jogos one tinham mais another chance, demos. because any game has the Não tô potential falando de to demônio. suddenly be your new favorite. It doesn't even need to be a new game. Maybe there's a specific game mode in your current favorite that you avoid. There have been many times where I tried different maps or modes Faço isso a game bastante years ago, quando eu jogo and COD, decided cara. they O weren't pessoal fun vai just as muito one pra negative TDM experience. e Then I aí eu come back jogo to um them and realize Domination, that uma they're outra some of my coisa assim, favorites. pra experimentar. This is Tá, ok, não, tudo bem. A terceira dica dele é legal. É legal, mas aí, assim, é porque eu já sei o jogo que eu não gosto. E aí eu desisto mesmo. Às vezes o jogo realmente é uma merda. Ou então o modo que você tá jogando já tá de saco cheio, você tem que experimentar outros jogos. Isso aí é verdade. Mas isso aí já é uma coisa que eu já faço. Então, assim, por enquanto, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim a primeira e a segunda dica são as mais interessantes, assim, pra eu botar em prática. Achar pessoas pra jogar junto. Então, essa aqui é difícil, né, cara? This is definitely the hardest tip. Eu vou on the deixar o list, cara and I falar fully pra acknowledge that. Making friends dar can be minha hard. opinião a respeito. I've recently been trying to branch out online to find people who play the same games as me. But nowadays the internet is so saturated with so many different types of people, and figuring out who you'd get along with or who plays the game the same way as you is a challenge in itself. But it still pays off once you finally find them. For me, I use Discord servers created for specific games like Minecraft or Destiny 2 or Phasmophobia, and then I went into the looking for group channels and just kind Phasmophobia é of muito scouted bom. people out. Eventually I Bom saw jogo, meu pai someone who I jogar. thought looked cool post a request for Phasmophobia, and by forcing myself to join that one session with that person, it ended up leading to me having a blast for hours and eventually making 3 new friends to play that game with. We even have a new group chat dedicated to planning out new games to try together. Reaching out at all is difficult, and not everyone you meet will be the right person for you. This tip itself might not even be for everyone. You could be very comfortable playing games on your own, which is completely okay. I too really like the single player experience sometimes. But if you've been É isso que eu avoiding quero falar. sending that game request message because you're worried it'll all go wrong, sometimes you just have to force yourself. Worst case scenario, it's not fun and you can just leave. But best case scenario, you make some long-term friends to play that game and maybe more with. Peraí. Ah, ele vai dar uma dica aí. Tá, só uma coisa pra falar sobre esse negócio da amizade é o seguinte. Eu sou um cara introvertido. Sou um cara mais na minha e eu realmente gosto muito de jogos single player. Gosto de multiplayer, gosto de jogar com os amigos, mas o pessoal hoje em dia tá ocupado, tá trabalhando. Eu jogo atualmente mais com a minha namorada. E eu sou um cara introvertido, então eu não sou um cara que chega e liga o chat de voz do jogo. Eu tenho um plano de fazer um Discord aí pra comunidade, mas assim, eu não posso prometer que eu vou entrar. Porque eu gosto de jogar mais na minha. Essa é a verdade, eu prefiro single player. Essa que é a verdade mais pura. E assim, depende de cada um, né? Tem gente que, de boa, vai, liga o microfone, fala com o pessoal nos jogos e tal. Não é o meu caso, tá ligado? Mas é uma dica boa, se você não tem problema com isso, não é introvertido, não tem problema em fazer amizades assim digitais. Faz aí, cara. Realmente é uma dica boa. E por enquanto, pra mim, as 2 primeiras dicas eu vou botar em prática. Eu vou botar em prática em live. Falei, na Twitch, já me segue lá, Cyberguy XP. Okie I'm adding this extra bonus tip because although I think it can be extremely helpful for a specific type of person, I also understand that it's very situational. Nevertheless, a tip that I think could help you enjoy games more is to simply live stream it. Ah! Porra! Então eu não tô fazendo errado. Criar um canal no YouTube e fazer live stream não é algo que, porra. É o que eu tinha pensado. Eu falei assim, porra, como é que eu vou voltar a me divertir com games? Pô, se hoje em dia o pessoal faz live, pô, se diverte, pô, o útil ao agradável. Vai que tu ganha uma grana ainda com isso. Eu não tenho certeza, eu não acho que eu vou ganhar grana nenhuma. Minha namorada tá tentando há 6 meses já e nada, tá ligado? Falando nisso, eu vou botar o link da live da minha namorada aí na descrição, se vocês quiserem seguir. Passa lá, e aí quando ela abrir live, geralmente eu tô junto com ela, vocês comentam lá, porra, eu vim pelo vídeo do seu namorado aí, que é muito foda, tá ligado? E, porra, você tem que admirar o cara. If you know you enjoy the games you play and mostly just have a hard time with committing to them or focusing on them, then stream
Isso! Streaming them live could help with adding a little bit of pressure for you to just focus on the game. You'd also be surprised how fun it is to talk alongside playing the game. Isso que eu tô You don't falando. even have to commentate if you'd like. Instead, just focusing on streaming the game specifically. Knowing that someone could be watching is just enough anxiety to make you actually play a game without being genuinely distressing. My partner has Porra. Não, exatamente. É isso que eu tô falando, porra. Gostei. Essa pra mim foi a melhor dica do vídeo. very hard time focusing on video games, so she recently decided to try live stream a new one she wanted to try out. And it went great. She was able to actually focus on the game and outwardly vocalize her inner monologue for a whole 2-hour session of gaming. Again, I know this tip will not be for everyone. It's a very specific thing to suggest. Concordo, and if you're just realmente. not Mas é uma boa comfortable streaming, then there dica. are É plenty uma of other dica tips que eu on dou this list to também. try. But É o que eu maybe tô it's tentando something you've fazer. already considered. And if so, this is some encouragement from me. Go ahead and try it. If you're just doing it for fun, you don't need to be worried about having the best commentary or gameplay or getting views or having people chat. If it helps you to focus on your gaming, then that's great. If not, don't worry. This last tip might be for you. While the other Take a break? E aí é tips on this novidade. list might seem hard, this might be the only one that you're upset to hear. Hence why I kept it for last. But unfortunately, it's just true. Sometimes the best thing to do when you don't enjoy something you used to is to take a break. I believe that the reason this doesn't work for a lot of people is because they don't commit to it. If you want to try to take a break from gaming, you should really try to focus on the other things in your life, such as hobbies or spending time with friends and family. Mas videogame é hobby. Eu não quero... Eu quero jogar videogame. If you keep trying over and over to enjoy the same games and it's not working, then what harm is there in taking a week or two to spend that time on something else? Ok, tudo bem. 1 semana, 2 semanas é um ponto. Mas eu fiquei 3 meses e tive a porra de um burnout. Não. Pelo amor de Deus. Seu hobby é jogar videogame, não fica tanto tempo sem isso, não. Focando em trabalho, não, porque tu fica maluco. Of course, it's not that simple, but maybe you can combine it with some other tips on this list to make it easier. You could reach out to some friends and plan to play this new game together on the weekend, or maybe a fun challenge in a game you already play together. Faz o Then segundo. take a break from games up until that day. Faz o segundo. Eu fazia isso daí quando eu tive burnout. Eu ficava a semana inteira focando no que eu tinha que fazer, nas coisas importantes que tinha que fazer. E aí no domingo eu fazia aquela parada, aquele ritual de jogar um jogo lá pra mim. Ficava o dia inteiro naquela merda, domingo inteiro. Funcionou. Eu parei de fazer isso porque, né, desregulou tudo. A minha vida desregulou toda, mas eu realmente fiz isso e And on the funcionou. day, make sure to get loads of snacks and make your space more comfortable so it'll be even more fun. And there's a good chance you'll spend the whole time taking a break, being excited for that one day. Quantos And of outros eu dei course, nesse there are vídeo? so many factors as to why games can be hard to enjoy nowadays. There are problems such as having too many options, muitas opções. not being able to access or run Exato. the games you enjoy, Perfeito. or Eu even acho que... problems like depression and ADHD can get in the way of you enjoying yourself. Puta que pariu. Isso aí é foda. Caralho, que porra. O cara juntou as 3 coisas mais importantes. Ter um déficit de atenção do caralho, como eu tenho. Você não conseguir rodar a porra do jogo, hoje em dia tá impossível. Tu tem que ter um console pra jogar, ou você vai ter que ter um computador super caríssimo pra rodar o jogo bem. E o outro que ele falou é as opções, cara. Eu acho que eu tenho... Acho que mais de 60% da minha Steam eu comprei e não abri o jogo até hoje. Acho que a maioria das pessoas tem isso também. De você ter na Steam uma porrada de jogo e não jogar. However, 9 times out of 10, burnout is the biggest factor, and taking a proper break can help you to take a step back and reapproach games with a new mindset. Burnout. I hope that this video can help you reignite that passion for gaming. These tips come straight from my experience, but I'm also still figuring out how to enjoy all the games I was once crazy about. But if you enjoyed this video, please leave a like and consider Com certeza vou deixar um like, sabe porque foi maneiro o vídeo. Foi um vídeo que realmente, pô, expressivo. 3 milhões de views, muito foda. E realmente, cara, porra, esse vídeo me pegou. Eu identifiquei pra caralho com esse vídeo aqui. Eu acho que eu vou tentar fazer as 3 dicas que ele botou aí que eu achei interessante, que foi criar um desafio. Até bom que eu até gravo vídeo. Qual foi o outro? Ter um dia específico e fazer live. Eu acho que essas coisas vai me fazer voltar a ter mais vontade de jogar videogame. Também experimentar jogos novos e jogos que eu nunca abri. Então, é isso. Eu quero saber o que vocês acharam. Vocês estão assim, dessa forma? Não estão se divertindo tanto quanto antes jogando videogame? Ou vocês já ouviram alguém falar sobre isso? E também outra coisa, qual é a sua...
o que você faz pra jogar videogame? Você acorda de manhã, abre um jogo, ou então você já chega da escola ou do trabalho, já abre um Valorant, um COD, um Warzone, no caso. Bota aí nos comentários, quero saber a sua relação com videogame. Eu acho que isso aqui foi um vídeo importante. Eu me senti até emocional aqui. Senti emocional. Bota aqui nos comentários que eu quero saber, que eu vou comentar o máximo, vou responder o máximo de pessoas que puder. Obrigado. Obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Acho que foi muito interessante. Dá um like lá no vídeo original do criador de conteúdo, que é importante, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.